Vamos continuar nossa maratona de revisão para a prova da Banca Fadesp. Amanhã tem concurso e tem aluno 100% aprovado, com certeza. Vamos lá para mais uma prova, mais uma oportunidade de ler e enriquecer o nosso vocabulário. Capivara filó é solta na beira de rio após deputada invadir IBAMA. Capivara filó ficou famosa nos vídeos do influenciador Agenor Tupinambá, o que levou a uma disputa com o IBAMA. Após a deputada estadual Joana Dark invadir uma instalação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em Manaus, para recuperar uma capivara, filó foi devolvida ao seu habitat natural neste domingo. O animal silvestre ficou famoso nas redes sociais do influenciador digital Agenor Tupinambá, que mora à margem de um rio em Altazes, Amazonas. Ele foi obrigado, por determinação do IBAMA, a entregar a capivara filó na última quinta-feira. Além disso, o influenciador foi multado em R$17 mil por diversos crimes ambientais, entre eles deixar morrer uma preguiça real e espécie da fauna silvestre, praticar abuso contra a capivara e manter em cativeiro tanto a capivara quanto um papagaio para obter suposta vantagem financeira. Ele negou as acusações. O caso repercutiu nas redes sociais, sendo abraçado principalmente por lideranças da direita, influenciadores, parlamentares e demais representantes desse espectro político foram às redes sociais defender Agenor, aproveitando a situação para tecer críticas ao IBAMA. A decisão favorável à devolução de filó a Agenor foi assinada na madrugada deste domingo, dia 30. Ela determinou a entrega do animal a Agenor, que ficou autorizada a fazer transporte da filó para devolução ao habitat natural do animal silvestre. Dessa forma, Joana Dark foi ao local e apontou aos funcionários do órgão ambiental o descumprimento de decisão judicial como argumento para pegar de volta o animal. Eles, porém, ainda não tinham sido notificados judicialmente. Mais uma vez, você tem um texto informativo e o gênero textual aqui é notícia. Vamos lá. De acordo com o texto, filó foi devolvida a Agenor para quê? Com que objetivo? Com qual finalidade? Para viver na floresta da qual foi levada pelo IBAMA? Sim, né? Foi para viver na floresta, foi para isso que ela foi devolvida. Ele foi autorizado a fazer o transporte para devolver até a floresta. Não foi para voltar a conviver como antes com o influenciador, não foi para cumprir a determinação de um partido político, não foi para atender à solicitação de uma deputada estadual. Aproveita, porque aqui é assim, você aprende em todas as oportunidades. Aproveita para aprender a regência correta do verbo atender, muito bem respeitada pela banca, que colocou uma crase aqui, respeitando as regras de regência. Olha só, presta bem atenção. Quando depois do verbo atender vem uma pessoa, a pergunta não tem a. Eu atendo você. Mas, se depois do verbo atender vier uma coisa, aí tem a preposição a. Eu atendo ao seu pedido. Então, aqui, solicitação é coisa. Você faz a pergunta atender a quê? E a resposta, solicitação é um substantivo feminino, então a é artigo dele, porque está combinando, por isso tem a crase. Perfeito. Questão 2. Também de acordo com o texto, a ação da deputada se deveu ao fato de que de o IBAMA ter se recusado a atender uma determinação judicial. Cuidado com a letra A, viu? Não é a letra A. Lá no final do texto diz que eles ainda não tinham sido notificados. Se eles não foram notificados, eles não estavam não estavam se recusando de atender isso. Agenor ser o responsável pela sobrevivência da capivara, uma decisão judicial ter sido propositalmente desobedecida, então não tinha nem recebido essa decisão. Então tem que ser a letra D, a deputada se posicionava favoravelmente ao influenciador. Letra A estava como pegadinha. Olha o final do texto que disse que a IBAMA nem tinha recebido ainda a denúncia, a decisão.
O acento indicativo da crase deveria ter sido empregado. Olha só, deveria ter sido empregado. Então, houve um erro, agora a gente vai identificar esse erro. Quando é que tem que ter a crase? Pessoal, em duas únicas situações. Ou é o caso das circunstâncias femininas, não tem pergunta com A, mas geralmente tem uma pergunta de circunstância, onde, quando, como, por quê. E aí, sendo uma circunstância feminina, ou seja, tem que ser realmente começada com A ou com AS, e a próxima palavra tem que ser obrigatoriamente um substantivo feminino, e logicamente que tem que combinar o A com o substantivo, aí você taca a crase. Então, esse motivo é a circunstância feminina. Mas a regra mesmo, a regra é aquela que diz que você faz a pergunta com A, não é? Se tiver pergunta com a que, a quem, aonde, esse A da pergunta é sempre preposição, e a resposta começar com A ou com AS, que seja artigo da próxima palavra, ou seja, a próxima palavra obrigatoriamente tem que ser um substantivo feminino e tem que combinar com aquela palavrinha lá, né, singular com singular, plural com plural, aí acontece a crase. Ou então, pessoal, cuidado, viu? Se a pergunta tiver A e a resposta começar com aquilo, aquele ou aquela, vai ter crase. Vamos lá? Após o que, pessoal? Após o que? Se a pergunta é o que, jamais vai ter crase, né? Se a pergunta é o que, não vai ter crase. Após a deputada estadual, invadiu tal, e aí... olha, era só esse A mesmo aqui. Após o que? Não tem como você achar que ia ter A aqui, né, pessoal? Porque é após o que, não vai ter crase. Ele foi obrigado a quê? Ele foi obrigado a quê? Agora sim, esse A é preposição, mas é claro que não vai ter crase, porque não existe crase na frente de verbo. A decisão favorável a Agenor foi assinada, né? A decisão favorável a Agenor foi assinada. Então, vamos lá. O que é que foi assinada? A decisão. Esse A é só um artigo. Favorável a quem? A Agenor. Esse A é preposição, mas é um A que não tem crase, porque Agenor é uma palavra masculina e não existe crase diante de palavra masculina. Ele determinou a entrega, determinou o que? A entrega. Esse A é um simples artigo. Um simples artigo, porque a pergunta determinou o que? A entrega a quem? A Agenor. Que ficou autorizado a quê? A fazer. O A é preposição, mas não existe crase na frente de verbo. Opa, cadê a resposta, hein? Vamos lá procurar mais um A que está faltando. Após a deputada estadual invadir uma instalação do Instituto Meio Ambiente dos Recursos Naturais em Manaus para recuperar uma capivara, a filó foi devolvida ao seu habitat natural de domingo. Ele foi obrigado a entregar a capivara. Faltou esse A bem aqui. Entregar o quê? A capivara. Também é artigo, porque está na frente da capivara, que é substantivo. A decisão favorável aqui, pessoal. Olha aí, ó. Favorável a quê? Aqui sim tem uma pergunta com A, não é? Favorável a quê? Favorável a quê? E devolução é um substantivo feminino que está no singular, por isso aquele A também é um artigo. Se é preposição e artigo, deveria ter acontecido o que aqui? Deveria ter acontecido a crase. Maravilha! Quarta questão. O pronome ela se refere a quê, pessoal? Ela determinou a entrega do animal. Ela quem? Foi a mulher lá? Foi a Joana Dark? Foi? Cuidado. Linha 18, 20. Não foi não. Olha aqui, ó. A decisão favorável à devolução de Filó. A decisão favorável à devolução da Filó foi entregue a Agenor, não foi? Ela determinou. Ela quem? A decisão. Foi a decisão que determinou. Cuidado, não vai fazer besteira aí. Não é a Joana Dark, é a decisão. O texto Capivara Filó pertence ao gênero, já falei para ti, né? É um texto informativo e o gênero é o gênero notícia. Crônica, pessoal, é um texto narrativo em que você conta, né, uma história, uma narração do início ao fim sobre um lugar específico, sobre uma pessoa específica, algo peculiar de algum lugar. Tem também a crônica dissertativa, que é característica da FADESP, que é o texto que vai estar amanhã na sua prova,
que ela vai começar com narração, depois vai passar para uma opinião sobre aquele assunto lá que ela estava comentando, e aí vai ser uma crônica dissertativa que a FADESP vai chamar de crônica e você vai marcar. Resenha, pessoal, resenha é um texto dissertativo, tá bom? Que você fala sobre uma obra, né? Sobre um livro, sobre um teatro, um show. Você fala sobre aquilo, você vai falar como é que foi o show, mas mostrando a sua opinião. É isso que é resenha. E artigo é tipicamente uma dissertação. Vamos deixar a questão de raciocínio lógico para um outro momento. É muito fácil. Vamos continuar, ainda tem mais. Valeu!